Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos novamente aqui com os nossos boletins ao vivo. E o destaque neste momento é para o mercado do açúcar e do etanol, sucro energético, né? Para a gente saber como é que o mercado está se movimentando aí nas últimas semanas, né? A gente teve, inclusive ontem, máximas de quase 4 anos lá na Bolsa de Nova York para o açúcar bruto. Para saber melhor sobre as movimentações desse mercado, a gente também tem novidades em relação aos preços do etanol, com as movimentações na Petrobras. Então, para entender todo esse contexto do setor sucroenergético, né, as novidades aí nesta semana, nós vamos até Porto Alegre para conversar com Maurício Muruzzi, ele que é analista, então, da Safras e Mercado. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Tudo bem. Maurício, antecipei aqui aos nossos internautas, né, um pouco das movimentações do mercado de açúcar, falei um pouco sobre essas máximas aí de quase 4 anos lá na Bolsa de Nova York, mas hoje a gente já tem uma correção dos preços, né? Queria saber de você o que o mercado tem acompanhado aí nos últimos dias e agora na sessão de hoje que as cotações caíram um pouco. Bom, basicamente o mercado está recuando hoje por conta aí da crise da Petrobras, toda essa crise que se instaurou no mercado, né? Que tem repercussões até macroeconômicas no câmbio, no endividamento, na política, né? Mas ela se origina no setor de combustíveis, então o mercado Nova York está reagindo a isso. A dúvida quanto ao que vai ser feito da Petrobras, se a gasolina vai seguir na paridade, se o hidratado vai poder seguir ampliando seus ganhos na esteira dos ganhos da gasolina, né, está deixando o mercado assim com um relativo pé atrás no quesito da capacidade de aumento de oferta de hidratado que se esperava até então no início dessa crise. Ou, de modo mais sucinto, a expectativa é que a oferta de hidratado iria crescer até o início dessa crise da Petrobras, porque a demanda também ia crescer. Agora, com a crise, não se sabe se essa oferta vai crescer, e se ela não crescer, né, o resultado vai ser uma disponibilidade maior de açúcar, né? Então, por isso que os preços deram uma recuada nesse curto prazo. Uhum. Perfeito. E nos últimos dias, né, Maurício, inclusive ontem a gente teve aí o mercado mais uma vez tendo alta expressiva, né, com a oferta global um pouco de apreensão em relação a isso, né? O pessoal estava acompanhando informações da Tailândia, da Índia, no Brasil tinha até uma movimentação que se preocupava, inclusive, com os embarques, né, por conta dos atrasos na soja. O que essas altas estavam sendo motivadas? É um pouco sobre isso que eu falei? O que você tem de informação para a gente? Bom, basicamente, produtores, assim como Tailândia e União Europeia, a nosso ver, são secundários na capacidade de oferta, tá? Tanto de alta como de baixa. Então, eles não têm a capacidade de mexer os preços em Nova York tão grande como está sendo registrado agora, tá? Tailândia, União Europeia, porque sempre tem a questão de quebra na Tailândia, né, Jonathan? Então, assim, há um suporte por parte de uma relativa quebra, sim, mas não ao ponto de elevar os preços em Nova York dessa maneira. O que estava acontecendo em Nova York até então era a questão aí, antes da crise da Petrobras, né, era uma questão aí da perspectiva de aumento na demanda do etanol hidratado no mercado interno, ao mesmo tempo em que a entre-safra chega ao seu final com os estoques baixos, né? E, simultaneamente, a gente tem uma perspectiva de próxima temporada com volumes recordes de fixação de açúcar, VHP para exportação, que faziam até então com que a oferta do hidratado fosse limitada por conta disso aí. Então, a gente tinha um quadro de oferta limitada do hidratado, entre-safra com estoques baixos e uma recuperação na demanda. Então, os três vetores juntos motivavam os ganhos no hidratado. Aí, por sua vez, os ganhos no hidratado sendo registrados de uma maneira muito forte, como aconteceu nas 2 últimas semanas, saindo do nível de 2,60 para 3,25, migrando para 3,30, fez com que se criasse uma outra perspectiva no mercado, né, uma linha de raciocínio derivada nesse sentido, né, de que as fixações de açúcar poderiam não ser cumpridas, dado ao elevado tom de alta dos preços do hidratado no mercado interno brasileiro. Então, parte das fixações das usinas
seria dos contratos, né, do RED, até então firmado, não seria cumprido, seria cancelado, claro, devido às multas de cancelamento pago, né, com a cana que seria destinada à fabricação do VHP sendo novamente canalizada ao hidratado, porque esse até então estava com os preços em alta, né? E essa novidade toda fez com que o açúcar chegasse a essas máximas de 4 anos aí que você se referiu agora há pouco, aí no início da sua matéria. Uhum. Maurício, você tem números das fixações para a safra que vai começar logo mais, inclusive para a safra à frente? Como é que está esse acompanhamento de vocês aí nas safras de mercado? O nosso acompanhamento está de vento em popa, está bem aquecido. Basicamente, nós observamos 90%, tá, do que vai ser exportado para a próxima temporada já fixado. Próxima temporada que eu digo 21, 22, tá? Comecei agora em abril. Então, nós temos uma expectativa aí de 34 milhões aí fixada não, de expectativa de exportação, e aí 32 para 33 aí já contratado, tá? Isso, safra 21, 22 começa agora em abril. A safra 22, 23 tem uma expectativa de exportação não de 34 milhões de toneladas, mas na faixa dos 33. E aí, nós já não temos 90% fixado, nós temos menos, né? Temos 50% fixado dessa expectativa aí de 33 milhões de toneladas, que dá mais ou menos 16,5 milhões, né, de toneladas fixadas para 22, 23. Né? Certo. Então, teve uma nova elevação nas fixações aí antes do feriado e no pós-feriado do Carnaval, porque Nova York subiu bastante e o câmbio também se desvalorizou. Então, pelos dois lados aí, só não aumentou mais a 22, 23, lá não foi para 60%, 70%, porque o hidratado está muito alto, né? Então, ainda está. Então, ele acabou refreando as usinas nesse sentido. Né? Uhum. E Maurício, esses números que você passou, né, para a gente das fixações por parte dos produtores, das usinas, ele é em que medida diferente da última safra? Ele é recorde? Como é que esse movimento a gente pode ver? Ele é recorde. Absolutamente recorde, Ele é né? recorde. Absolutamente recorde. Porque, digamos, só para a gente ter uma comparação, tá? Em janeiro desse ano, nós tínhamos de fixação para a temporada, agora que vai começar a 21, 22, nós tínhamos 23 milhões de toneladas fixadas. 23 para 25, tá? Em janeiro desse ano. Contra a safra que começa em abril, agora. No ano passado, em fevereiro do ano passado, no fim de fevereiro, o até então recorde era registrado em 19 milhões. Em fim de fevereiro. 19 milhões do ano passado, tá? E já nesse ano, como repetindo os dados agora, nós tínhamos 23 para 25 milhões fixadas no início de janeiro. Então foi um avanço muito forte. E eu diria que até mesmo um avanço para a safra que vem, a 22, 23, também é recorde. Com esses níveis de 50% de fixação. O mercado está muito antecipado, está muito travado em VHP. Na verdade, o que é isso aí? É a usina garantindo margem, tá? Ela tem o padrão mínimo de margem dela, ela conseguiu, com Nova York em alta e com o câmbio desvalorizado, o real desvalorizado frente ao dólar, ela conseguiu padrões, margens de lucro muito acima do que elas realmente estavam propensas a trabalhar. Então, nada mais natural do que fixar isso aí. Com certeza, né? Maurício, queria saber de você também uma notícia que a gente acompanhou ontem. Claro que com as baixas de hoje isso acabou se dissipando, né, de grande forma, mas queria entender de você como é que vocês veem esse movimento, né, em relação à possibilidade de impacto nos embarques de cana-de-açúcar, né, de açúcar, na verdade, né, com esses impactos na safra de soja, que atualmente está sendo escoada, né, mas então os embarques de açúcar poderiam ter algum impacto. O mercado lá fora parece que estava acompanhando isso antes da sessão de hoje. Você tem informação, Maurício? Essa informação ela circula no mercado até mesmo antes do feriado de Carnaval. Né? Nós citávamos em relatório, antes do feriado de Carnaval, os ganhos iniciais dessa alta dos últimos 4 anos que você comentou no início da matéria, né? Os movimentos iniciais dessa alta,
estavam sendo creditados a esse risco logístico, tá? De que a soja, com a colheita atrasada em função de chuvas, teria seus embarques coincidentes com os embarques de açúcar da nova temporada, que, como eu falei agora há pouco, está altamente fixada, altamente vendida, né? Mas tem um detalhe nisso aí. Nós avisávamos nossos relatórios, diretamente para os clientes de consultoria, né, que a capacidade de promover ganhos dessa informação, desse risco logístico, era relativamente limitada. Ela não iria fazer o preço, digamos, explodir que nem explodiu agora, tá? Sim, ela em si daria um suporte de alta. Por quê? Porque o mercado, o setor logístico aqui no Brasil, ele tem seus terminais próprios no porto, principalmente no Porto de Santos, né, que é onde sai no 80%, 90% das exportações brasileiras, né? O resto sai ali por Paranaguá e depois se divide no Nordeste. Então, Santos, ali o açúcar tem terminais próprios, tem seus navios próprios. Então, não é o caso assim de pegar um navio que embarca açúcar, ele cancela e vai para soja. Um terminal que embarca açúcar, é desativado e dá lugar para soja. Não, toda a estrutura logística é própria ali, independe da soja. O gargalo está na questão rodoviária, engarrafamento de caminhão, fila de caminhão, essas coisas todas, né? Alguma fila de navio nos portos, que às vezes chega a 30, 38 navios nos portos, né? Mas tudo dentro de uma normalidade, tá? Que não vá fazer com que o preço, novamente, que o preço tenha uma volatilidade extrema que não está tendo agora. E só para lembrar que isso aconteceu ano passado e esse risco perdurou por 2, 3 semanas no máximo. Eu diria até que 2. Né? A terceira semana foi o ruído de informação. Então isso aconteceu na semana passada, efetivamente houve um engarrafamento ali, houve um atraso na chegada dos caminhões, tá? Atraso na chegada dos caminhões. Mas o porto em si, ele tem infraestrutura, ele tem logística para isso, ele tem tecnologia para isso aí. Eu diria que esse risco, se existir, ele é relativamente baixo. Mas ajuda a sustentar, né? Esse é o detalhe. Sim. Bom, Maurício, queria saber então também de você, o que você tem de novidade, né? A gente falou em relação às vendas da safra 21-22, também 22-23, mas queria saber também números de produção, que você consegue antecipar aí de números das safras e mercado para a gente? Claro, eu sei que você não vai dizer tudo para a gente, porque é informação estratégica, claro, mas o que você consegue antecipar para a gente, aqui para a gente passar para o nosso internauta em relação à safra 21-22? Tá, a questão ali das exportações, até eu comentei, né, 34 milhões das 21-22, né, uma pequena queda lá em 22-23 para 33 milhões, né, próxima safra, cana-de-açúcar Centro-Sul, a gente espera 605 milhões de toneladas, Nordeste, 53 milhões de toneladas. Então, esses são a produção de açúcar do Centro-Sul, 40 milhões de toneladas, né, para a próxima temporada. É interessante lembrar que a gente tem uma entre-safra muito regular, tá? Em termos assim, a entre-safra está chuvosa e o início da próxima safra está marcando os mapas de anomalia, que é um assunto que a gente já conversou aqui uma outra vez, né? Os mapas de anomalia estão marcando períodos de baixas precipitações a partir de abril, ou seja, que beneficiam o andamento da colheita. Então, enquanto a entre-safra está chuvosa e beneficia o desenvolvimento e maturação dos canaviais, o início da safra está com poucas chuvas, beneficiando a colheita. Então, está tudo regular, está tudo dentro de um padrão que deveria ser. Não tem risco climático. E é interessante notar que o ano passado inteiro, desde junho do ano passado, né, existiam nos veículos de comunicação, né, externos, né, especulações sobre uma quebra na safra do Centro-Sul, porque não estava chovendo, porque tinha seca, porque tinha escassez, e na verdade não era nada disso, era efetivamente uma estação de baixa temporada de chuvas, estava chovendo pouco porque era baixa temporada. E agora a gente tem se confirmado aí, né, e o detalhe é o seguinte, é essa regularidade, o detalhe é a regularidade. Chove bastante na entre-safra para a cana maturar e desenvolver, e chove pouco no início da temporada para a cana ser colhida. Então, essa regularidade aí que é o destaque aí da questão do clima que a gente gostaria de salientar.
Com certeza. Maurício, perfeito. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? A gente conseguiu, acho que, dar um panorama bastante completo de como os preços estavam se movimentando lá em Nova York. Também a gente falou em relação às movimentações recentes da Petrobras. Então, muita coisa para a gente acompanhar também ao longo desse restante de entre safra, né? E claro, quando começar também a gente deve ter algumas novidades, mas o cenário então bastante favorável neste momento, né? Sim, de certa maneira, bastante favorável o cenário, os preços ir para a cana, né? Com certeza. Maurício, muito obrigado pelas suas informações, então, aqui no Notícias Agrícolas. Então, como eu disse, vamos acompanhar aí, ao longo da safra, muitas entrevistas ainda com você aí das safras de mercado. Muito obrigado. Que agradeço o convite, um grande abraço a todos. Abraço. Bom, você produtor rural, internauta que nos acompanhou aqui ao vivo, né, no Notícias Agrícolas. Então, demos um panorama bastante completo do mercado de açúcar e etanol. O Maurício Morussi, da Safras e Mercado, nos antecipou números bastante interessantes em relação à safra 21-22. A gente tem vendas da safra que vai entrar logo mais, 21-22, absolutamente recordes. A gente também tem números expressivos de fixações da safra 22-23, né? Ou seja, 2 safras aí à frente. Então, um cenário bastante positivo. A gente também falou em relação aos preços nos últimos dias, né? Máximas de quase 4 anos lá na Bolsa de Nova York, também altos preços em Londres. Esse cenário foi, claro, acompanhando a questão da oferta mais limitada, né? Mas o Maurício também nos pontuou em relação às baixas de hoje que a gente acompanha lá em Nova York e também em Londres, nos mercados do açúcar. Uma baixa que está bastante relacionada, então, a alguns ajustes, né, no mercado e também essas novidades em relação à Petrobras aqui no Brasil. Bom, por enquanto é isso, a gente segue acompanhando aqui o mercado do açúcar, daqui a pouco tem fechamento de outros mercados, então continue por aí que a gente volta daqui a pouco.